Mais uma vez aqui estamos para terminar finalmente o papo de classes gramaticais. E eu deixei para essa nona aula de classes o quê? Conjunção e preposição. Duas classes importantíssimas que estão presentes aí na sua vida, na sua prova, nos seus estudos, no seu além. É claro que existem coisinhas que não são tão importantes sobre, por exemplo, preposição. Eu expliquei aí no seu material, não sei se você já viu, tem bastante coisa, bata um papinho. Com preposição tem um assunto atrelado a isso, que é crase, só que eu não posso falar de crase agora. Eu quero falar de crase mais para frente, eu quero dar corda no curso. Então, hoje o meu assunto de preposição vai ser um pouco mais compacto, para reconhecer. Tem uma coisinha que eu quero trabalhar, bacana e tal, né? Outra que eu quero comentar como briefing para a aula 10, que vai ser uma aula muito bacana também, e falar de problemas de conjunção. Conjunção perturba muita gente, seja por ela, seja nos estudos das orações, porque muita gente tem medo das orações coordenadas e subordinadas. E muito desse medo, não todo, está ligado ao que a conjunção faz no período composto, seja por coordenação ou por subordinação. Então, hoje, agora, mais ou menos, né? Agora, na aula 9, vamos ver algumas coisas muito interessantes e pontuais dessas duas classes para que outras mais complexas aconteçam no futuro, tá? Então, vamos lá. Não vou pegar pesado, eu tenho certeza disso. Vou pegar leve naquilo que você precisa para os seus estudos e o seu sucesso. Então, vejamos aqui. Vou começar com a conjunção. Então, primeiro, ver qual é a proposta da classe gramatical. O que as conjunções fazem? Qual é o papel, né, das conjunções? Então, está aqui. A conjunção é um conectivo. Então, conectivo é um elemento que conecta. Existem alguns conectivos ou conectores na língua, tá? Os conectivos típicos são esses dois que eu vou comentar. A conjunção e a preposição. A conjunção, ela conecta tipicamente orações. Aí você fala, professor, eu não sei o conceito de oração. O senhor vai falar no próximo encontro, na próxima aula. Eu já vou adiantar aqui, tá? Ó, repara aqui que eu botei a mesma situação. Mesma situação, tá? Tá aqui. Então, aqui existem duas orações, ó. Tem uma primeira oração e já vou adiantar. A identificação da oração é pela localização do eixo verbal dela. Então, aqui tem um eixo verbal, fui, um eixo simples, não é locução, e aqui tem um outro eixo verbal, dois eixos verbais. Então, se existem dois eixos, existem duas orações nessa frase aqui, tá? Então, vamos lá. Qual é a proposta de uma conjunção? A conjunção, ela vai conectar, ela vai ligar orações. E ao fazer essa ligação, essa conexão, ela vai gerar, ela vai promover uma coesão entre essas orações. O que é coesão? É a ligação, é a costura, né? Então, o papel vamos brincar assim, ó, bem simples. A conjunção, ela tem o papel de costurar uma oração na outra, certo? E é óbvio, essa costura não pode ser uma costura qualquer, não é uma coesão assim, chegou ali e costurou. Não. Essa costura tem que ser muito bem feita. Por quê? Você, quando faz a costura de uma oração com outra, por meio de uma conjunção, você tem a intenção de comunicar algo, estabelecer um sentido, uma lógica entre esses dois enunciados. Porque se eu utilizar uma conjunção qualquer, de qualquer maneira, eu vou não apenas fazer uma costura, essa costura será mal feita. E o interlocutor, o ouvinte ou o leitor, ele não vai entender aquilo dali. Alguma coisa ficou esquisita, ficou incoerente. Então, não é só para ligar, eu tenho que fazer uma ligação, uma coesão para gerar uma coerência, uma lógica. Quer ver? Olha só. Então, eu botei aqui o mesmo contexto. Fui à praia, uma oração. Não me banhei no mar.
outra oração. Quero fazer a conexão das duas. Não é de qualquer maneira. Eu tenho que usar uma palavra adequada a esse contexto para a costura ser bem feita. Então, uma palavra possível, existem várias aqui de mesmo valor, mas uma possível aqui é o mas. Então, se eu uso o mas aqui, eu faço a costura das duas orações e gero uma coerência ao discurso. Você entende, não me chama de maluco. É uma situação possível. Fui à praia, mas não me banhei no mar, por algum motivo. Por exemplo, nessa frase, fui à praia, ponte, ponte, não me banhei no mar. Se eu usasse, por exemplo, a conjunção por isso, faz sentido? Faz sentido simplesmente eu utilizar uma conjunção pelo critério de costura? Só, ele colocou ali, ele fez a conexão entre as orações. Claro que não. Essa conexão tem que ser bem feita dentro de uma lógica. Não é simplesmente utilizar. Então, isso daqui é papo de maluco. Se eu falar isso para você, você fala, Márcio, não está falando coisa com coisa. Então, o uso do por isso, nesse contexto, não tem nada a ver. Então, está totalmente errado. Não é possível utilizar. Então, tome cuidado. O uso das conjunções na costura entre orações, esse uso ele é motivado por um propósito de sentido. Não é qualquer conjunção que é usada em qualquer contexto. Senão vai gerar um problema desse tipo aqui. Tá bom? Então, agora no estudo das conjunções, por hoje, nós vamos analisar os valores semânticos. Vamos falar sobre o sentido de algumas conjunções ao promoverem a coesão entre orações. Tá? Esse estudo hoje vai agilizar e facilitar muito o nosso estudo de orações subordinadas, adverbiais e orações coordenadas lá para frente. Tá? Então hoje eu vou falar só dos sentidos estabelecidos pelas conjunções ao ligarem orações, tá bom? Então, olha aqui. Valores semânticos. Eu coloquei aqui 3 frases para comentarmos, né? E depois 2 esquemas. Primeira frase. Ele estudava bastante para que fosse aprovado no teste. Então, a primeira oração, ele estudava bastante. Segunda oração, fosse aprovado no teste. Repare que, quando eu uso esse conectivo aqui, ó, eu introduzo a segunda oração por meio do para que, esse para que, na costura, vai gerar um sentido de finalidade dessa segunda, que aqui contém a conjunção, para a primeira, em relação à primeira. Então, essa segunda oração aqui, tá? Ela, em relação à primeira, indica uma finalidade. E o elemento que vai promover essa relação de sentido, de finalidade da segunda para a primeira, é o para quê. Então, é isso que a gente tem que fazer hoje. Entender o valor semântico. Qual é o sentido que esse conectivo estabelece no contexto, ao ligar a segunda à primeira. É claro que você pode falar, professor, existem situações em que as orações que contêm o conectivo podem ser invertidas. Isso. Mas a inversão a gente considera um plano B. Num plano A, o mais natural é que a conexão seja feita, né? Eu tenho a primeira e conecte, né? Eu faço o gancho, né? É como se fosse um anzol. Eu faço o gancho da segunda com a primeira, tá? Então, o mais natural é a conjunção aparecer depois, tá? Mas é possível, por exemplo, eu fazer esse deslocamento, ó. Para que fosse aprovado no teste, ele estudou bastante ao longo da vida, tá? Então, eu posso inverter. De qualquer maneira, por mais que ela seja invertida, esse para que introduz uma noção, um sentido de finalidade, tá? Segundo, ele será aprovado no teste se estudar bastante. Esse se aqui dá uma ideia de condição, ou seja, qual é a condição para ele ser aprovado no teste? A condição é estudar bastante. Então, esse se introduz uma condicional. Tá? Então, ele introduz uma
ideia, uma relação semântica, estabelece uma relação semântica de condição entre as duas orações. A primeira, ele será aprovado no teste, e a segunda, ele estudar bastante, tá? Com a ideia de estudar bastante. Terceira, ele estudou bastante, portanto, foi aprovado no teste. Os autores, eles tipificam, eles matam, essa pode até ser uma decoreba desse portanto. Portanto, veicula sempre ideia de conclusão. É claro que há uma nuance muito tênue, né, com uma ideia possível de consequência, mas isso a gente não vai cogitar, tá? Todos os autores colocam, portanto, como conclusiva. Já houve estudos por aí falando de um plano B, mas isso não vigou, tá? Então, portanto, é uma conjunção conclusiva, sempre, tá? E o que acontece? Existem relações semânticas que são mais fáceis. Talvez essa daqui, por uma decoreba, você vê aí no seu material um quadro com as relações semânticas existentes e vários conectivos que podem estabelecer essa relação semântica. Alguns são fixos, como, por exemplo, portanto, é sempre conclusivo. Existem alguns outros que são móveis. Então, muita gente quer estudar, quer decorar essa planilha aí. Eu sugiro que não faça isso, porque existem algumas conjunções que podem mudar de acordo com o contexto. Por exemplo, a conjunção como. Dependendo do contexto, o como pode ser estabelecer uma relação de comparação, pode estabelecer uma relação de conformidade, pode estabelecer uma relação de causa. O como, com a ideia de causa, ele sempre inicia o período. Outro exemplo, desde que. O desde que, dependendo do contexto, pode dar a ideia de tempo. Exemplo, está chovendo desde que eu cheguei ao estúdio. Então, desde que eu cheguei, estabelece o tempo entre chegar e estar chovendo. O desde que, em outro contexto, pode dar a ideia de condição. Você pode ir embora desde que deixe tudo arrumado no quarto. Então, qual é a condição para ir embora? Deixar tudo arrumado no quarto. Então, é a condição estabelecida pelo desde que. Então, você perceberá aí no quadro que algumas conjunções fazem parte de mais, né, de uma relação semântica. Então, decorar esse quadro pode ser perigoso. Num primeiro momento, você tem que analisar, interpretar, entender. E é claro que com o tempo você acaba decorando pela prática. Mas no primeiro momento, evite mecanizar, tá? Algumas são mecânicas mesmo. Dei um exemplinho aqui, mas outras não são. Daí o perigo, tá? Então nós vamos fazer uma análise aqui. Vamos continuar nos valores semânticos. Sendo que o próximo valor semântico, a próxima dupla é cruel. Existem duas duplas semânticas aqui que eu vou botar no quadro, na lousa, melhor dizendo, quadro, porque a gente lembra, né, do curso do colégio e tal. São as duas que eu vejo mais problemas na hora de resolver uma questão de prova. Então, existem duas duplas semânticas que podem gerar ou que geram confusão na cabeça dos candidatos. E é isso que a gente vai ver no próximo bloquinho. Não sai daí, já já a gente volta. Um abraço.